Bom dia, meus amados. Então, vamos para mais um áudiozinho, né? Sempre tem assunto para áudio, diferente daquilo que se escreve, que às vezes é preciso colocar em ordem cada letra, cada palavra, a concordância verbal, a ortografia, e todos nós temos limitações, né? A língua portuguesa não é assim uma língua fácil porque ela tem muitas possibilidades, né, palavras parecidas, enfim. Mas quando a gente fala, todo mundo sabe, né? Todo mundo sabe falar, sabe dizer alguma coisa. É tudo mais prático. E mesmo que a gente faça algum erro de português, ninguém percebe porque não é escrito, né? Então hoje eu quero trazer para vocês um assunto que há bastante tempo eu vejo nos comentários, porque aquilo que as pessoas desejam é aquilo que nós precisamos trazer para elas, né? Porque cada um precisa de algo que não é necessariamente a mesma coisa do outro, mas temos que tentar sempre atender a todos, né, aqueles que nos pedem, porque é assim que funciona. Não adianta nós pedir, nós querer colocar à força uma informação. A informação ela deve ser colocada no ar. Pega quem precisa dela, né? Não é a mesma informação que serve para todos. Por isso a gente faz esse trabalho que fica livre, disponível, tanto que na minha página todo mundo pode entrar, todo mundo pode compartilhar, todo mundo pode curtir, todo mundo pode comentar, não tem restrições. Eventualmente alguma restrição a gente coloca para aquele que entra lá para bagunçar. Obviamente, a nossa página é como a casa. Nós não podemos aceitar visitas indesejáveis, né? Aquele que vem como ladrão, que vem para roubar, que fique lá fora. É preciso ter algum cuidado, né? Mas isso faz parte. Nós não podemos atacar, porque a luz nunca ataca. A luz sempre age dentro dos princípios éticos, morais, dentro da coisa legal, harmoniosa, respeitosa. Mas às vezes é preciso sim se defender, é preciso, não digo atacar, mas é preciso enfrentar, né? Enfrentar para fazer recuar a sombra que quer dominar. Então nós estamos hoje num final de ciclo e a luz está vencendo a sombra porque ela simplesmente se faz. Ela nunca atacou sombra. Quando a gente fala em guerra entre luz e sombra, na verdade é a sombra que quer a guerra. A luz não quer a guerra, a luz quer a paz. Mas para ter a paz, às vezes é preciso ter a guerra, né? Guerrear, é preciso lutar, é preciso enfrentar, defender, né? Assim como um animal, quando defende a sua cria, às vezes ele precisa atacar o animal predador, porque senão ele vai acabar comendo a cria deste que quer defender a sua prole, né? Hoje nós vamos trazer um tema aqui que é muito repetido nos comentários dos textos escritos, né? Que todo mundo pergunta sempre: qual a minha missão? Mas eu não tenho como saber a missão tua. Eu posso saber, posso ter uma leve impressão, uma leve noção da minha missão quando eu me disponho a entrar no fluxo daquilo que eu vim fazer. Quando eu me desapego um pouco das coisas tradicionais, das coisas antigas, dos velhos sistemas, porque quando a gente está preso a uma crença, a um sistema, tu não vai nem imaginar uma coisa nova, uma coisa diferente. Tu vai fazer sempre da mesmice, da mesma coisa. Se a pessoa faz tudo igual, tudo como sempre fez, obviamente ela não vai fazer nada de novo. E a missão, ela é uma coisa que tem que vir, tem que desenvolver, tem que criar. Não há uma missão escrita como um roteiro de um filme, por exemplo, que você segue lá, vai ler agora qual é a próxima tomada de posição, qual é a próxima tomada de cena, qual é o próximo ato. Não, você vai fazendo isso fluentemente de acordo com aquilo que vai surgindo no dia a dia.
é uma coisa tão natural que é como respirar, como comer, né? Como dormir, como um dia após o outro, tudo segue. Então a missão de cada um, ela é individual. Dentro do coletivo tem coisas parecidas, tem coisas semelhantes, mas é individual. Assim como as canalizações, elas são pessoais, cada canalizador tem a sua metodologia para transcrever ou para dizer aquilo que ele recebe. Às vezes ele fala uma linguagem que para muita gente combina, para muita gente ressoa, para outros não. Mas um outro canalizador fala a mesma coisa de uma forma diferente. E aí outras pessoas que não se afinavam com essa primeira conseguem se alinhar com a segunda. E mesmo que pareça diferente para os dois grupos, um para o outro, mas no fundo é a mesma coisa, porque nós vamos evoluir para chegar lá num ponto final. Aquilo que eu já escrevi, como muitas vezes dizemos, né? Se eu saio de um ponto, todo mundo está saindo do mesmo ponto, mas todo mundo vai chegar num ponto final, e o mesmo ponto final. Só que o caminho é muito longo e há muitas variáveis de estradas, de caminhos, né, de trilhas, e cada um vai escolher aquela que achar mais conveniente. Uns vão passar obstáculos menores, outros maiores, outros vão passar pântanos, lagos, mares, florestas, montanhas, né, planícies, desertos, estradas de pedra, estradas pavimentadas, mas cada um tem um caminho que precisa passar porque é a escolha dele. São as dificuldades, as provas, os aprendizados, né, as lições, enfim, como eu já comparei, a paisagem que cada um quer ver, né, quer apreciar. Então a missão de cada um, ela é individual e não tem nada de extraordinário. É simplesmente consciência. Vamos começar dizendo alguma coisa para ver se eu consigo, neste áudio, esclarecer um pouquinho, para que cada um tenha consciência que não precisa buscar, procurar desesperadamente a missão. A missão é o teu dia a dia. É ser você. Andar atento. Ter olhos para ver, ouvidos para ouvir, para saber aonde você pode e onde você não deve adentrar caminhos, né? Porque agora estamos no final, o ponto lá de chegada está muito próximo. Agora será o caminho, vai se atrasar muito, pode não chegar em tempo. Aí tem que fazer uma outra maratona num outro planeta, como sempre dizemos, né? Eu diria que o grande ponto de consciência é reconhecer a unidade. Nós estamos num planeta chamado de casa planetária. Se nós estamos dentro de uma casa, todos são familiares. O que está dentro da casa são as pessoas da família, a grande família de almas que habitam este planeta. Reconhecer a unidade, somos todos um. Somos todos um dentro desse planeta. Somos todos um dentro do universo. Somos todos um dentro da nossa própria mônada e todos um dentro lá da fonte, do átomo. Somos átomo, semente criado dessa fonte. É como se fosse uma árvore enorme que produz milhões de sementinhas levadas pelo vento. Todas as sementes espalhadas, elas são a mesma energia. Todas somos um, como se diz. Todas são um com aquela árvore, com aquela planta. Onde ela cair, onde ela germinar, vai nascer uma planta igualzinha, idêntica. A mesma genética, o mesmo DNA. E é isso que nós somos. Lá na fonte somos todos um. Espalhados pelo universo infinito, por planetas, estrelas e galáxias, em raças diferentes, porque cada um seguiu um aprendizado e uma energia de acordo com as suas casas planetárias, estelares, galácticas. Então a forma como eles adotam a sua silhueta, né, como se fosse uma imagem que nós chamamos de corpo,
tem mais densos, menos densos, tem físicos, tem não físicos, né? E tem consciências que simplesmente são consciências, não adotam forma nenhuma, dependendo da dimensão que se encontra. Mas vamos falar aqui desse nosso planeta, da nossa casa. Se estamos aqui dentro de uma casa, somos todos irmãos, todos um. Aqui dentro da nossa casa planetária também tem outros reinos, não são somente humanos. Temos animais, temos plantas, temos minerais. Então temos reinos, né? Vegetal, animal e mineral, além do ruminal, que são as consciências encarnadas. Quando nós entendemos que somos todos um, nós vamos começar a unir as consciências. Para unir as consciências, eu já escrevi muitas vezes, falei muitas vezes, que muito precisa ser feito, porque as sombras trabalharam permanentemente a separatividade, a separação. Separar para poder dominar, porque juntos somos fortes, separados somos ovelhas perdidas, presas fáceis para os leões, né? Quando nós entendemos que somos todos um, nós vamos começar a voltar para a unidade. Mas para voltar à unidade, é preciso ter consciência real que somos todos um. Não há separação. Não há times de futebol, política, crenças, países, fronteiras. Não é nada disso. Isso tudo foi criado para separar, como os curais numa granja, numa fazenda. Separar os bois das vacas, os porcos das ovelhas, né? Enfim, fazer a separação. Isso foi coisa criada. Criada. Por quê? Porque o segredo aqui nesse planeta é vir, esquecer quem é, porque o fractal dessa consciência é tão limitado que ele não sabe mais quem ele é, não lembra das vidas passadas, não sabe de onde veio, não sabe o que veio fazer. Mas ele tem um plano feito na quarta dimensão, cada vez que ele desencarna, e é lá que ele trabalha, quando ele tem essa consciência mais alargada, que ele sabe quem ele é, sabe do passado, sabe do futuro. Então ele vem aqui fazer a sua experiência, mas ele esquece tudo. Então, dentro do dia a dia, as coisas vão acontecendo para que chegue na sua porta a tarefa que ele precisa fazer. E muitas vezes as pessoas ficam presas à separatividade, à briga, à intriga, à confusão, discussão, ao embate, né? Onde não há cooperação e sim competição. Quem pode mais chora menos, como se dizia antigamente, e acho que ainda se diz hoje, né? Que é tudo uma invenção. Pelo contrário, isso é o que os escuros querem, o que a sombra quer. A luz não quer isso. A luz sempre diz, somos todos um, a unidade. Quanto mais unidos, mais fortes somos. Não é preciso brigar, porque tudo que tu precisa vai chegar até você quando você está na frequência adequada. Você sintoniza e ela chega. Você acessa, você sente, você ouve, você vê. Por quê? Frequência é uma ponte de ligação. É um Wi-Fi que capta aquilo que está determinado para receber, né? Então você tem que acionar essa frequência. E para acionar a frequência da unidade, você tem que ter, em primeiro lugar, respeito com todos os demais reinos, com as demais coisas desta casa. Senão você vai criar desarmonia dentro da casa. Imagina uma família onde tem muitas pessoas e tem alguém lá que não respeita ninguém. A confusão que ele causa. Não é preciso a gente tentar adivinhar as coisas. É tudo lógico. É só analisar aquilo que é real. Ouvir o coração, não olhar para fora aquilo que ensinaram nós, aquilo que querem fazer. Se você ligar a televisão, ela vai estar 24 horas por dia
tentando implantar em você a separatividade. Separar, desunir, brigar, criar, eu contra você, nós contra os outros. É só isso que eles sabem fazer, porque eles são pagos para isso. Eu já disse uma vez que ninguém paga para divulgar o bem ou coisa boa, porque não é preciso. Mas tem que pagar para inventar a mentira, para dar notícia distorcida, porque tem que ser pago e muito bem. Eu vejo, por exemplo, tem gente que são trabalhadores, né, da cura, né, da magia, que poderiam usar para o bem a sua magia, que é para isso que cada um vem, para usar essa magia para o bem, e usam para o mal, né? Fazem os mal feitos, como dizem por aí, a magia negra, né? Então veja bem, um trabalhador da magia que trabalha para o bem, se ele cobra R$ 50, R$ 100 um trabalho bem feito e que vai ajudar aquela pessoa, muitas pessoas, a maioria mete a boca, porque não deve trabalhar, não pode pagar, não se deve cobrar trabalho espiritual, da espiritualidade. Ora, qualquer trabalho de cura é um trabalho. Um médico, um enfermeiro, um farmacêutico, todo mundo trabalha e cobra, porque é preciso, o trabalho tem que ser remunerado, nós dependemos do trabalho para sobreviver. Agora, aquele que escolhe trabalhar para a luz, não pode cobrar, vai morrer de fome. Quem que diz isso? Aquele que é da sombra. Ah, se você cobrar, você não está sendo justo, porque ele não quer que o outro trabalhe. Agora, pensa num trabalho de magia negra. Se uma pessoa trabalha 1 hora, 2 horas e cobra R$ 100 para um trabalho para a luz, há reclamações. A magia negra é 5 minutos, 10 minutos de conversa e a pessoa vai fazer o trabalho que o outro pediu e cobra vários milhares de reais. E ninguém reclama. Olha que contradição isso, né? Para fazer o mal paga-se muito mais e ninguém reclama. Acha normal, né? Então, é difícil quando a gente vê certos conceitos, certas crenças, certas políticas, né, criadas para criar tumulto, para separar. Não há respeito, não há união. Outro pilar que eu sempre digo que são os pilares, né? Respeito, amor incondicional e compaixão. O amor incondicional é você olhar cada coisa, cada pessoa, cada reino, um animal, uma planta, olhar e amar, sentir esse amor. Porque é divino, toda a criação é divina, toda a criação vem da fonte, da mesma fonte que nós, é a mesma energia. Um animal, uma planta, uma pedra não tem a energia diferente da nossa, o que tem diferença é a consciência. Nós somos uma consciência em expansão pelo livre-arbítrio no mundo da terceira dimensão, porque nós viemos aqui experienciar isso, o livre-arbítrio, as polaridades, a dualidade, viver ambas as partes, os dois lados da moeda, como se diz. Os minerais, vegetais, os animais, eles têm a sua evolução natural. A experiência, porque a consciência deles, ela é crescente, ela não precisa dar voltas e nem rebuscar coisas diferentes. Já uma consciência humana, que é um espírito, que é um ser divino, criado à semelhança do Criador, neste ponto, sim, precisa buscar experiências, buscar novas paragens dentro do universo para vivenciar e aprender coisas novas, diferentes, fazer essa evolução diferente. Mas dentro desse mundo, dentro dessa casa planetária, nós temos que olhar com carinho. Veja bem, se você está na tua casa e você arrumou a casa direitinho, tem lá os móveis bem arrumadinhos, aí você vai lá e coloca um vasinho de flor, faz uma plantinha lá no jardim, ou na janela, né? Você cuida, você dá água, você vai lá, você até conversa com a plantinha, tem lá uma folha meia seca, você já vai lá e tira com cuidado para ficar bem arrumadinha. Tem um bichinho lá que está comendo, você vai lá e protege a plantinha, né? Você bota de vez em quando um produto lá para dar mais vigor, porque ele precisa também de alimentos, né? Um mineral. E, enfim, você cuida daquela plantinha.
porque é tua, porque está na tua casa. Agora, você não se importa com a planta lá do vizinho, porque ele que cuida da dele, como se diz, né? Só que, tudo bem, cada um tem a sua planta. Você não vai entrar na casa do vizinho para cuidar da planta dele, mas tem aquelas plantas na beira da estrada, na beira do caminho, na floresta, na natureza. E lá também é preciso cuidar, porque aquelas são de todos nós. Você tem que cuidar isso. E olhar com amor cada plantinha, cada mineral, cada animal, amorosamente, né? Sem saber que a planta sente tanto quanto nós, o animal sente tanto quanto nós. Os minerais a gente diz que não sentem, mas eles têm uma energia diferente, mas eles sentem também. Eles absorvem e emanam energia o tempo todo. Quem trabalha com cristais sabe muito bem disso. Uma energia do cristal tem um poder enorme, mas também tem um poder destrutivo se for colocado lá no direcionamento. É preciso sim harmonizar. Tudo é harmonia. O universo é harmonia. Quem desarmoniza são as consciências humanas. Somente as consciências humanas. O restante é tudo harmonioso. Então, amar incondicionalmente, inclusive as pessoas, né? Amar incondicionalmente. Quando nós recebemos, assim, muitos pedidos de orações, de preces, de auxílio, de reiki, enfim, de energia, porque estão passando por situações. Aí as pessoas dizem, por que eu tenho que passar isso? Perdi meu filho, perdi meu pai, perdi minha mãe, perdi meu marido, minha esposa, temos doenças na família. E por que isso? Me revolto contra Deus. Daí eu penso assim, mas e se você está sentindo isso quando é um familiar? Por que você não sente isso também quando é uma outra pessoa? Se você não sente, não digo a mesma intensidade, porque a gente tem essas crenças que são fortes dentro de nós, né? Família, porque é minha família, então é minha, né? Esse negócio de possessão, né? De posse. Então a gente não quer perder a posse. Mas isso faz parte. Mas a gente tem que aprender que somos todos uns. Aquela pessoa que está familiar hoje, está familiar, não é familiar sempre. Na vida passada, quantos familiares nós tivemos? Talvez aquela pessoa que está sofrendo lá no hospital, que eu nem conheço, era um filho meu numa vida passada. E só porque eu não lembro? Agora, se eu lembrasse que ele era meu filho, se eu tivesse essa consciência, seria a mesma coisa que um filho meu hoje, desta encarnação, desse corpo sanguíneo, fosse ficar doente, e eu teria então um sofrimento porque ele está doente. Mas e aquele outro que já foi meu filho? E nós vamos lembrar isso em breve, quando a consciência se expandir. Então nós temos que nos preparar para amar incondicionalmente. Certo, haverá essas diferencinhas, porque ainda não é de uma hora para outra que nós vamos mudar isso. Vamos ter, sim, um diferencial. E é normal, não se culpe por isso. Mas amar os outros também. Nós temos que sentir isso. Enquanto a gente não sentir esse amor incondicional para as outras pessoas, para os animais, para as plantas, para os reinos, né? Para o todo, nós ainda não estamos prontos para a nossa missão. Nós não estamos executando a nossa missão completamente, né? Mais um pilar, então, seria a compaixão. O que é a compaixão? A compaixão não é pena, não. As pessoas confundem compaixão com pena. Compaixão é você olhar o outro que ainda não está no teu degrau e respeitar a situação dele. Ele ainda está caminhando, ainda não passou por todos os degraus que você já subiu. Ele está ainda lá embaixo. E não é por isso que você deve olhar com desprezo, com superioridade. Só porque você está mais alto, olhar para baixo com um olhar superior. Não. Você tem que intencionalmente, em pensamento pelo menos, em sentimento, não vou dizer que você tem que recuar os degraus que você já subiu. Isso não. Ninguém precisa fazer isso.
Isso até não é nem recomendado. Mas é, em pensamento, se unir a ele e dar essa força para ele ter coragem, ânimo e disposição de subir, porque ele também vai precisar subir esses degraus. E não só aqueles que separam você e ele, os que estão na tua frente também ainda, que você também tem que trilhar e ele também vai ter que trilhar. Então, porque aquela pessoa é um maligno, então que morra, que seja não sei o que, removido para o Sol Central. Sim, ele vai morrer e vai ser removido pelo Sol Central porque faz parte do plano divino. Mas não é nós que devemos julgar, não é nós que devemos condenar. Nós devemos simplesmente ter compaixão, porque é uma pena, ele podia estar aqui do meu lado, trilhando o mesmo caminho, o mesmo degrau da escada, e, ao contrário, por não ter feito o mesmo esforço que eu fiz, ficou para trás. Então, ter compaixão. Ele vai conseguir. Vamos dar força para ele, vamos dar coragem. Porque um texto que eu já escrevi, não sei quando, faz tempo, eu acho, uma canalização dizia assim, que muitos de nós já estamos desencarnando para dar suporte para essas almas. Muitos de nós ainda vamos desencarnar daqui uns dias, daqui uns meses, daqui uns anos para dar suporte. E muitos de nós vamos estar até em carne ainda, e osso, como se diz, né, encarnados, no momento final dessa transição, e vamos dar esse suporte. É onde essas almas que vão ser exiladas para outros planetas, ou mesmo aquelas que vão ser conduzidas ao Sol Central para ser dissolvidas de todas as suas memórias e voltar a ser a centelha novamente e recomeçar uma caminhada como um espírito recém-criado. É um atraso muito grande. Eles precisam ser, todas essas almas que não vão herdar a nova terra, precisam ser acolhidas, consoladas, orientadas, porque elas vão precisar trilhar ainda um caminho muito difícil. Então nós temos que dar esse amparo. Como é que nós vamos herdar a nova terra se nós não estamos prontos para fazer esse processo de amparo? Dar esse consolo, acolhê-las. Olha, porque todos vão ficar sabendo que são deserdados. Quando Cristo falou numa parábola, e haverá choro e ranger de dentes, vai ser esse momento, quando a alma deserdada da terra, aquela que vai ser exilada, que vai para um outro planeta, porque não atingiu a frequência da nova terra, da quinta dimensão, ela precisa ficar sabendo que ela perdeu a chance. É como o aluno na escola que recebe a notícia, não foi aprovado. É um momento de muita dor, de muito sofrimento. Então nós temos que ter compaixão, porque essas almas que nós vemos ali encarnadas, que hoje se comprazem no mal, que praticam o mal, que defendem o mal, que defendem as sombras, que fazem a separação das pessoas, colocar tudo divisão, 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 são soldadinhos das trevas. Muitos são treinados para isso e outros fazem isso inconsciente, mas são escolhas. São escolhas porque todo mundo teve as mesmas oportunidades nessa escola. Todo mundo teve os mesmos professores, os mesmos materiais, as mesmas carteiras, as mesmas cadeiras, o mesmo quadro lá na frente da sala. Passou pelas mesmas experiências, mas teve aquele aluno que sentou lá no fundo da classe e só queria saber de bagunçar. Não queria saber de aprender, não queria saber de nada e ainda atrapalhava os outros. Ele vai ser reprovado. Mas nós temos que ter compaixão dessas pessoas, porque nós vamos precisar orientá-las. Como é que a gente vai dar orientação se a gente tem raiva delas, se a gente tem algum quezinho, como se diz, contra elas, um pé atrás? Então, assim, é preciso realmente ter compaixão. Eu vejo muita crítica, muito ódio nas pessoas, e infelizmente tem isso. Porque aquele fulano lá, eu não votei nele e ele se elegeu e eu agora quero que ele se quebre. Ele não sabe que ele está jogando areia nos próprios olhos dele. Eu, muito antes de 2008, quando eu fiz a minha mudança realmente para esta nova vida, que eu sempre digo que eu morri e renasci sem trocar de corpo, porque de fato eu não sou mais a mesma alma.
Antes disso também, desde os meus 18 anos, quando eu tive título de eleitor, porque eu voto sim, eu voto até hoje, eu sou encarnado ainda, né? Mesmo quando eu voto num candidato e aquele não se elege, se elege um outro, eu sempre torci para ele fazer um bom mandato, sempre rezei por ele, sempre pedi por ele. Faço até hoje isso, cada vez mais, inclusive, que faça o melhor, porque se ele faz o melhor, ele vai fazer o melhor para todos. Não é só para mim. Ah, porque não foi o meu time que ganhou, não foi o meu candidato que venceu, não foi a minha preferência que foi escolhida, então eu quero agora que desmorone tudo. Mas isso é coisa da terceira dimensão baixa. Como eu já vi algumas pessoas dizendo, coisa da segunda dimensão. Não, não existe coisa da segunda dimensão, são os reinos, né, telúricos e os animais, enfim. Nós estamos voltando ao início da terceira dimensão, nos primórdios, no tempo das cavernas. Então é preciso sim ter compaixão. Se não tivermos compaixão, não vamos a lugar nenhum, não vamos fazer a ascensão. Se não tivermos amor incondicional, também não. Se não tivermos respeito, também não. Então, quando me perguntam qual é a minha missão, bom, eu acho que dentro desse áudio de hoje você vai entender muito bem qual é a tua missão. Não adianta querer achar um título para a tua missão. Ache uma função para ela. Seja a missão. A tua missão é buscar a unidade. Num mundo com tantos querendo a separatividade, a divisão, a tua missão é buscar essa união, buscar essa unidade, porque nós somos todos um. Então agora eu vos deixo com um grande abraço de luz. Namastê. Das eleições em